As minhas primeiras lembranças, Noriega, assim, eu sou de uma família, minha mãe e meu pai, eles eram apaixonados por rádio. Então, eu me lembro que na minha casa, muitos rádios. Minha mãe tinha um rádio dela na cozinha, o meu pai tinha um rádio dele no quarto. Aí na sala, junto da televisão, tinha um rádio bem grandão, aí no rádio antigo, de válvulas. Eu me lembro que o meu pai, ele ia trabalhar, você veja só, com um radinho de pilha, ouvindo o noticiário, ele saía de casa. Então, tudo aquilo foi entrando na minha vida, no meu subconsciente. Eu fui me acostumando com aquilo, fui ouvindo, né, aquelas vozes, aqueles comunicadores, fui me encantando com aquilo. E daí vem a minha vocação. Né? Em um determinado momento, meu pai, quando eu tinha 7 anos, eu costumo dizer que ele me deu um presente que mudou a minha vida, porque no meu aniversário ele me deu um rádio, motorrádio, preto, com ondas curtas. Para pegar a rádio do mundo inteiro. Exatamente. Então, até ali, com 7 anos, eu já ouvia bastante rádio para um menino da minha idade, mas eu ouvia os grandes do Rio de Janeiro. Então, eu ouvia na área de esportes Valdir Amaral, Jorge Cury, José Carlos Araújo, Dualcei Camargo, César Rizzo, Edson Mauro, Antônio Porto e tantos outros, né? E grandes comunicadores também, Haroldo de Andrade, Valdir Vieira, Cidinha Campos, Paulo Barbosa, e é uma lista infinita. Com aquele presente, eu ampliei as minhas fronteiras, eu saí do estado do Rio de Janeiro. Aí eu caí aqui em São Paulo, um dia eu estou lá girando aquela chiadeira, de repente eu escuto ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, garotinho. Aí eu falei, caraca, que é isso, cara? Que legal, olha o jeito que esse cara narra, olha, ele coloca a música na hora do jogo e a vibração dele. Aí eu conheci Osmar Santos, aí eu conheci Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, Fiore Giliotti, Enio Rodrigues, que depois eu tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Gazeta. Que voz! Ave Maria. E assim, e tantos nomes, né? Locutores de Minas, né? Me lembro do Vilibaldo Alves, da Rádio Guarani, de Belo Horizonte, Vili Gonzer, Alberto Rodrigues, da Itatiaia. Aí lá no Rio Grande do Sul tinha o Armindo Ranzolin, e tantos outros que eu fui conhecendo. E aí a minha paixão pelo rádio foi aumentando, até que um dia eu virei e falei assim, poxa vida, eu quero trabalhar com isso aqui. Eu quero ser igual a esses caras e fazer a mesma coisa que eles fazem. E aí, uma longa história, e estamos hoje aqui conversando com o Maurício Noriega. Quando esse garotinho de 7 anos ganhou esse presente, esse rádio Motorola, você já exercitava de alguma forma, ou você já fingia estar fazendo rádio, brincando, você gostava já de falar? Como é que era essa experiência? Cara, você vê como é a vocação, né? Antes, quando eu ia nas festas com a minha mãe e tal, eu gostava de cantar. Aí eu pedia para cantar. Aí cantava músicas do rei, claro, cantava músicas que faziam sucesso na época. E depois, nessa mesma época, 5, 6 anos e tal, eu comecei a narrar jogos da minha cabeça. Assim. Eu imaginava uma cena e narrava o jogo. E eu via os jogos na televisão, me lembro dos jogos do Campeonato Paulista, domingo, 11 da manhã, eu ficava acompanhando e ficava narrando. E ficava vendo o VT, que passava na TVE do Rio de Janeiro, domingo à noite, narrado pelo Zé Cunha, depois pelo Januário de Oliveira, e eu ficava também ali narrando. Então, sim, eu ficava por mim mesmo. É uma coisa que veio sem explicação. Comecei a fazer intuitivamente, e ali foi o início que as pessoas que ouviam, né, falavam assim, pô, mas você faz direitinho, você narra direitinho, que legal, e tal. E aí foi o início. E você sempre foi uma criança comunicativa também, além dessa questão da paixão. Você fala que você ia nas festas e queria cantar. Eu não imagino, João, que você fosse aquele cara que fazia amizade com todo mundo no colégio, no bairro, na rua. Era assim? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, Noriega. Você falou aí agora há pouco assim, o João Guilherme que está aqui com a gente, ele é igual o João Guilherme fora do ar, né, e tal. Eu era exatamente como eu sou hoje, assim, que você conhece. Era realmente um cara que me dava bem com as pessoas, conversava com as pessoas, sempre tive facilidade realmente de estar junto das pessoas e de conviver bem com todo mundo. Então eu era assim, desde pequenininho eu era
eu era comunicativo, eu tinha esse poder da comunicação. Esse é o trunfo do grande comunicador. Acho que o comunicador nato, né? Que nós temos vários, e o rádio brasileiro, eu imagino que não exista no mundo nada igual ao rádio brasileiro, em termos de talentos e de popularidade, de comunicação e de penetração junto ao público. E eu me recordo uma vez, a gente vai entrar nesse papo de quando trabalhamos juntos no Sport TV e no Premier, mas eu me lembro, nesse período, de uma conversa nossa, quando eu citei a você o Coli Filho. Você vai lembrar disso. Filho, sim. Abrindo o Salão Grená. Maravilhoso. Uma coisa espetacular, que eu escutava na casa da minha avó, em Bariri, no interior de São Paulo, pelas ondas curtas maravilhosas, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Exatamente. E ele tinha um programa nessa época de madrugada. Aí eu comecei a conversar com você, tudo, e você me contou muitas coisas do Coli Filho e tal. Eu te disse tipo que eu de comunicador. Eu trabalhei com ele, eu convivi com ele. Eu me lembro disso. Imagino que tenha sido uma escola, né? Trabalhar com um cara desse, um dos maiores comunicadores da história do rádio. O cara segurava um programa de não sei quantas horas em plena madrugada com absoluta maestria. E eu dei muita sorte, realmente, Noriega, porque eu, muito novinho, né, eu pude conviver com grandes mestres da comunicação, né, tanto na televisão como no rádio. E eu sempre tive algo que eu acho que é uma virtude. Eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. Porque eu sempre acho o seguinte, pô, esse cara viveu mais tempo do que eu, né? Então ele tem um conhecimento maior, ele tem uma experiência de vida maior, então provavelmente ele tem algo a me ensinar, a passar para mim. Então eu era meio que uma esponja, assim, eu ficava perto desses caras e ficava absorvendo. E o Coli Filho foi um dos monstros sagrados que eu tive a sorte de trabalhar no início da minha carreira na Rádio Tupi. E você falou de naturalidade na comunicação. Cara, o Coli talvez seja um dos comunicadores que foram mais naturais na história. Porque ele era literalmente daquele jeito, aquela voz mansa, aquele jeito tranquilo, aquele sorriso fácil, né? Aquelas palavras doces, carinhosas. Aquele era o Coli Filho, né? Que você ouvia no interior de São Paulo. Então, realmente foi um privilégio trabalhar com muita gente boa e aprender muito com eles, né? Porque, para mim, o grande segredo do rádio, é óbvio que não dá para comparar o rádio com a televisão, o sucesso que a televisão fez, e hoje com isso que nós estamos fazendo aqui, a internet, que é uma continuidade, uma nova plataforma. Mas o rádio tem algo que eu acho que a internet não tem, a televisão nunca teve. O rádio é o companheiro. Exato. O rádio é o cara que chega na sua casa, o seu amigo, né? A televisão e a internet, elas são meio invasoras. O rádio não é aquele cara que você abre a porta da sua casa para o rádio entrar, né? Eu acho que o rádio ele é a grande escola da comunicação falada, né? Tudo o que se fez depois que o rádio foi inventado veio do rádio. A televisão, que é um fenômeno, é um veículo incrível, e que diziam, quando surgiu, que o rádio iria acabar, e o rádio não acabou, a televisão nada mais foi do que um rádio com imagem. As novelas existiam no rádio, os grandes jornais existiam no rádio, os grandes programas de auditório existiam no rádio, mas tudo isso foi levado para a televisão, com uma produção, com imagens, e com o tempo as linguagens, né, se tornaram um pouco diferentes, os formatos também. Mas o rádio, o que nós fazemos hoje aqui, por exemplo, nada mais é do que uma grande conversa, que é o que o Coli Filho fazia, que o Washington Rodrigues fazia, que o Eli Correia faz, e que tantos e tantos outros monstros sagrados da comunicação do rádio fazem com maestria. Então, é isso. Eu acho que escola de comunicação, falando, o rádio é a melhor de todas. E com a grande vantagem que você citou. Para você estar aqui agora acompanhando o nosso papo, né? Você precisa parar e olhar. Você, para ver um jogo, você tem que olhar lá na televisão ou na tela do seu computador. O rádio, ele está ali conversando com você e você pode fazer outras coisas. Exatamente. Você pode estar dirigindo, você pode estar cozinhando, e ele está ali com você. Você pode estar querendo dormir, lendo um livro, e ele está ali falando no seu ouvidinho. Então, o rádio realmente é espetacular e nunca morrerá. Ele vai se adaptando, né? Agora, por exemplo, o rádio
é um rádio com imagem. Sim. Eu sou de um tempo, Noriega, que a gente falava assim, TV é imagem e rádio é som. Então, a rádio tal ela tem um som bom e a TV tal tem uma imagem muito boa. Hoje em dia misturou tudo. Hoje Tudo em dia, misturado. O rádio e ele tem a imagem, né, para exatamente ir sobrevivendo a essa transformação toda que estamos vivendo hoje em dia. Né?